Então vamos agora conhecer o sistema de numeração decimal. Então, o Brasil, assim como a maioria dos países, utiliza o sistema de numeração indo-arábico, que é um sistema decimal. A palavra decimal ela tem sua origem na palavra latina decem, que significa 10, ou seja, os agrupamentos são sempre feitos de 10 em 10. Então, as características do sistema decimal. Primeiro, o sistema é formado por 10 símbolos e com estes pode-se escrever qualquer número, por maior que seja. Então, os 10 símbolos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. O sistema decimal ele é posicional, ou seja, dependendo da posição que ocupa no numeral, o mesmo símbolo representa valores diferentes. O sistema decimal utiliza o zero para indicar casa vazia dentre os agrupamentos de 10 do número considerado. E o sistema decimal ele é multiplicativo, porque um algarismo escrito à esquerda de outro vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição desse outro. Então vejamos aqui o que vem a ser o valor posicional. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Então, no número 26, por exemplo, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 10, 20 unidades, porque ele ocupa a posição ou a ordem das dezenas. Então, já no número 263, o valor do algarismo 2 ele é 2 vezes 100, ou seja, 200 unidades, porque ele ocupa a posição ou ordem das centenas. Já no número 2635, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 1000, ou seja, 2000 unidades, porque ele ocupa a posição ou a ordem das unidades de milhar. Então, veja um exemplo aqui. Então, nós temos aqui o número 5.627. Olha só, o 7, a primeira posição ou primeira ordem, representa as 7 unidades. O 2, segunda posição ou segunda ordem, duas dezenas. 2 vezes 10 vai dar 20 unidades. O 6, no caso aqui o 600, terceira posição ou terceira ordem, são 6 centenas. Ou seja, 6 vezes 100 ou 600 unidades. E o 5 aqui, ele representa a quarta posição ou quarta ordem, 5 unidades de milhar, ou 5 vezes 1000, ou ainda 5.000 unidades. Então, temos então o seguinte quadro de posição ou de ordens. Então, nós temos aqui a primeira ordem é uma unidade simples. A segunda ordem, dezena de unidades simples. A terceira ordem, centena de unidades simples. A quarta ordem vai ser as unidades de milhar. A quinta ordem, dezena de milhar. A sexta ordem, centena de milhar. A sétima ordem, unidade de milhão. A oitava ordem, dezenas de milhão. A nona ordem, centenas de milhão. E a 10ª ordem, unidade de bilhão. Então, pelo quadro de ordens que apresentamos, nós vamos ter o seguinte. 48.025, né? Nós vamos ter o seguinte, ó. A dezena de milhar vai ser o 4. A unidade de milhar é o 8. A centena é o 0. A dezena, o 2. E a unidade, o 5. 48.025, nós também podemos ler assim, ó. 4 dezenas de milhar. Olha só, 4 dezenas de milhar, está aqui, ó. Mais 8 unidades de milhar, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. Ou ainda, nós podemos ler assim, ó. 40.000, mais 8.000, mais 20, mais 5. Ou ainda, nós podemos ler 4 vezes 10.000, mais 8 vezes 1.000, mais 2 vezes 10, mais 5. Então, você observa que a gente às vezes nem para, né, para pensar sobre essa ordem que apresenta os números. Então, no sistema de numeração decimal, os números eles são lidos ou escritos mais facilmente
quando separamos os algarismos em grupos de 3, começando pela direita. Cada grupo de 3 algarismos constitui uma classe, e cada classe tem nome, como podemos ver no quadro a seguir. Então, vejamos. A classe dos bilhões, dezena de bilhão, unidade de bilhão. Classe dos milhões, centenas de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão. Aqui nós pegamos aqui, ó, o 6, o 2, o 8. Né? Estamos preenchendo aqui com valores aleatórios. Ó. Aqui a classe dos milhares. Nós vamos ter centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Então, vamos preencher aqui com alguns valores, tá? Para a gente depois trabalhar esses números. Classe das unidades simples, centenas, dezenas e unidades simples. Então, por exemplo, pessoal, vamos terminar de preencher aqui. Então, por exemplo, se você pega esse número aqui, como é que você vai ler esse número? Ó, você vai ler, ó, 2 milhões, unidade de milhões, ó, 2 milhões, 7.525. Olha esse número enorme aqui, ó. 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Então, dessa forma que você lê um número grande como esse. Aqui, ó, 5 milhões, aí aqui não tem nada, né? 254. Então, considerando os números que estão destacados no quadro, nós teríamos o seguinte, ó. Veja, deixa eu terminar aqui de passar. Ó, aqui eu tenho 20 mais 5, 25. Aqui nós teríamos 700 mais 50, vai dar 750 mil. E aqui, 2 milhões. 2 milhões, 750 mil e 25. Então, vamos ler esse número aqui, ó. Como é que a gente vai ler? Olha só, vamos começar por aqui, ó. 6 bilhões. Então, lê-se 6 bilhões. Aqui, 283 milhões, 104.640. Então, lê-se como? 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Aqui eu tenho esse valor aqui. Ó. Como é que a gente vai ler? 5 milhões. Aqui a gente não vai ler nada. 254. Então, 5 milhões, 254. Observe agora como fazemos para representar um número usando algarismo. Então, eu tenho 23.058. Então, como é que a gente vai representar isso? Ó, 23.000 são 2 dezenas de milhar mais 3 unidades de milhar. 23.000. 58 são 5 dezenas mais 8 unidades. Então, vai ficar, ó, milhares, 2 e 3. E unidade simples, 58. Então, vai ficar 23.058. Observa como é simples você fazer isso. Ó, unidade, aqui, dezena de milhar, unidade de milhar. Então, 23.000. E aqui eu tenho unidade, centena simples, dezena simples e unidade simples. E 58. 23.058. 5 milhões, 128.600. Como é que a gente vai representar isso? Ó, 5 milhões, 120.600. Então, 5 milhões são 5 unidades de milhão. 120 mil é uma centena de milhar mais 2 dezenas de milhar. E 600 é 6 centenas. Então, vai ficar, ó, milhões, nós temos 5. Milhares, nós vamos ter 120. Aqui, ó, são 120. E unidade simples, nós vamos ter 600. Então, fica 5 milhões, 120.600. Então, essa é a representação dos números decimais. Ou seja, o sistema de numeração decimal. Vamos fazer algum exercício para a gente entender melhor? Então, vamos lá.